Yeah. O templo, por favor. Atos 17. Esqueci de falar isso. Vai procurando lá, Atos 17, a partir do verso 16. O Natan preparou um censo para a juventude inteira. Nesse censo você vai colocar lá seu nome, sua rede, sua célula, que faculdade você faz parte. Eu vou falar isso agora no sermão e tal. Nós queremos fazer um censo da nossa juventude, quais são as suas preferências e tal. Ele vai mandar isso pelo WhatsApp, nós vamos espalhar através dos supervisores e líderes de célula, de maneira que a gente tenha um censo da nossa juventude. Perfeito? Então, Natan está comandando isso aí. Essa semana vai chegar no seu WhatsApp esse censo e você vai precisar responder. Chegou o censo, você responde. Se você não responder, uma praga egípcia, seja piolho, vai atingir você. Estou brincando, nada disso, está amarrado em nome de Jesus. Vamos lá. Atos 17, a partir do verso 16. O que diz a palavra de Deus a partir do verso 16? Olha aí, revival, que isso, hein, meu Deus. Enquanto os esperava em Atenas, verso 16, seu espírito inflamava-se dentro dele ao ver a cidade cheia de ídolos. Disputava por isso na sinagoga com os judeus e com os adoradores de Deus, e na praça, na ágora, a qualquer hora do dia, com os que a frequentavam. Até mesmo alguns filósofos epicureus e estoicos o abordavam, e alguns diziam: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece um pregador de divindades estrangeiras. Isto porque ele anunciava Jesus e a ressurreição. Tomando-o então pela mão, conduziram-no ao Areópago, dizendo: poderíamos saber qual é essa nova doutrina apresentada por ti? Pois são coisas estranhas que nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que isto quer dizer. Todos os atenienses, com efeito, e também os estrangeiros aí residentes, não se entretinham noutra coisa, senão em dizer ou ouvir as últimas novidades. De pé então, no meio do Areópago, Paulo falou. Olha aí, irmãos, preste atenção. Cidadãos atenienses, vejo que sob todos os aspectos sois os mais religiosos dos homens. Pois percorrendo a vossa cidade e observando os vossos monumentos sagrados, encontrei até um altar com a inscrição: ao Deus desconhecido. Ora bem, o que adorais sem conhecer, isto venho eu anunciar-vos. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Ele que a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só ele fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, fixando os tempos anteriormente determinados e os limites de seu habitat. Tudo isto para que procurassem a divindade, e mesmo se as apalpadelas se esforçassem por encontrá-la, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos como alguns dos vossos. Aliás, já disseram, porque somos também de sua raça. Ora, se nós somos de raça divina, não podemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, a prata ou a pedra, a uma escultura de arte e engenho humanos. Por isso, não levando em conta os tempos de ignorância, Deus agora notifica aos homens que todos e em toda parte se arrependam, porque Ele fixou um dia no qual julgará o mundo com justiça, por meio do homem a quem designou, dando-lhe crédito diante de todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Ao ouvirem falar da ressurreição dos mortos, alguns começaram a zombar, enquanto outros diziam: a respeito disso te ouviremos outra vez. Foi assim que Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens, porém, aderiram a ele e abraçaram a fé. Entre esses achava-se Dionísio, o Areopagita, bem como uma mulher de nome Dâmaris, e ainda outros com eles. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite extraordinária que o Senhor está nos dando. Fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Galera, o meu coração está sendo queimado
pela presença de Deus esses últimos dias. Irmãos, eu estou mandando áudio para todo mundo igual um louco, porque o meu espírito está se agitando dentro de mim. E eu queria falar uma coisa muito séria para essa juventude hoje: que o espírito de todo mundo se agitasse, que o seu espírito se agitasse dentro do seu próprio corpo. Irmãos, nós não podemos mais ser controlados e blindados pelos nossos problemas. Nós temos que ter um sonho, um propósito, e esse sonho se chama Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Essa é a nossa cidade. Essa é a cidade onde Deus nos colocou. E as coisas que estão chegando no meu coração, todas dizem respeito à cidade do Rio de Janeiro. Todas dizem respeito à cidade onde nós moramos, onde Deus nos fixou. Deus tem um propósito claro, um sonho claro para a cidade do Rio de Janeiro. E talvez você diga: mas pastor, como assim? A nossa cidade é uma cidade violenta, uma cidade cheia de tráficos, de milícia, de guerra entre traficantes, de usuários de drogas, de corruptos. Bem, eu quero continuar afirmando, mesmo com estes pensamentos que ocupam o seu coração, que Deus tem um propósito claro para a cidade do Rio de Janeiro: ver todos os seus habitantes rendidos aos pés de Jesus de Nazaré. Você pode dizer um amém? Amém, irmãos? Eu fico impressionado, porque quando nós lemos esse texto do capítulo 17, a gente percebe o coração do apóstolo Paulo. O coração do apóstolo Paulo. Deixa eu ver aqui quantos minutos eu tenho. Tem muitos minutos ainda. Quero aproveitar todos eles. Irmãos, a coisa está mexendo no meu coração aqui. E eu creio que o seu coração hoje vai ser envolvido por esse propósito, por esse sonho. Deus tem um sonho para a gente. Deus tem um sonho para a nossa juventude. E todas essas coisas que nós anunciamos aqui, fora da caixa, né? O na estrada, o acampamento, tudo isso tem a ver com o que Deus está para fazer conosco e através de nós. Aliás, sábado que vem, Storm House, um movimento de avivamento, de adoração, de oração. Nós vamos ficar aqui pelas madrugadas, buscando a presença de Deus. E semana que vem, a partir das 22h30, nós temos Storm House. Irmãos, como o seu coração está quando o seu coração olha para essa cidade? Como está o seu coração? Como está o seu coração? Queridos, nós estamos inseridos num texto muito importante. É a segunda viagem do missionário Paulo. É a segunda viagem missionária do missionário Paulo. Ele teve uma discussão inicial com Barnabé acerca de João Marcos. E ele discutindo, eles se separam. Barnabé vai com João Marcos para um outro projeto missionário. Paulo pega Silas e vai para o seu segundo empreendimento missionário. Paulo visita algumas cidades, entre elas Listra. Lá ele conhece Timóteo, e Timóteo se torna, a partir daquele momento, seu discípulo para sempre. Paulo, Silas e Timóteo desenvolvem juntos essa segunda viagem missionária. E eles passam por importantes cidades. Eles passam, por exemplo, por Filipos. Filipos é a principal cidade da Macedônia. Em Troade, Paulo tem um sonho. Nesse sonho ele vê um jovem macedônio, e ele vai para a Macedônia. Filipos, a principal cidade da Macedônia. Lá Paulo é preso junto com Silas, e eles começam a cantar na prisão. Eles começam a proferir cânticos a Deus daquela prisão, e aquela prisão começa a ser agitada pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, as cadeias começam a ser quebradas pela glória que existia naquela prisão. Paulo vai a Tessalônica, uma outra importante cidade. Os judeus contrários ao evangelho em Tessalônica disseram: esses que estão revolucionando o mundo também estão aqui. E o movimento contrário ao evangelho é tão forte que os apóstolos precisam sair de Tessalônica e ir para a cidade de Bereia. Bereia, o acolhimento é melhor.
Os apóstolos são mais bem recebidos, porque os judeus da sinagoga de Bereia, eles investigavam tudo o que eles diziam nas Escrituras. Por isso nós dizemos os crentes bereanos. Quem são os crentes bereanos? São aqueles que investigam nas Escrituras o que ouvem nos púlpitos. Seja um crente bereano, amém, irmãos? Depois de Bereia, então, por causa do movimento contrário aos apóstolos, ao evangelho, Paulo tem que se separar de Silas e Timóteo. E Paulo vai para Atenas, uma das maiores cidades do mundo antigo. E diz a palavra de Deus que em Atenas, enquanto Paulo aguardava Timóteo e Silas, olha o que diz a palavra de Deus: seu espírito inflamava-se dentro dele. Aqui eu já fico louco, irmãos. Fico louco. O espírito de Paulo se inflamava dentro do seu corpo. Suas emoções estavam aquecidas, o seu olhar era criterioso, ele investigava a cidade de Atenas, e o seu espírito se inflamava dentro dele mesmo. Ele enxergava os objetos de culto, de adoração a outros deuses, e o espírito dele se inflamava dentro dele. E eu fico me perguntando, por que os nossos espíritos se aquietam e se acomodam diante da nossa realidade? Irmãos, por que os nossos espíritos estão tão quietos dentro dos nossos corpos, diante da realidade na qual estamos inseridos? Queridos, o mundo é perverso, até a carne no nosso país é fraca. Até a carne é fraca. Você está comendo friboi aí achando que você está tirando uma onda? Você já comeu um monte de substância tóxica para esconder uma carne vencida. Você sabia disso? O Brasil está atordoado, irmãos, durante esses dias, porque nós somos os maiores exportadores de proteína. O nosso filme no mundo inteiro está queimado. Nós estamos corrompendo a própria carne que vendemos. O Michel Temer está convocando todos os seus ministros, todos os seus auxiliares, desesperados diante desse quadro hostil. E o seu espírito? Será que o seu espírito está quieto demais diante da realidade na qual estamos inseridos, irmãos? Eu quero orar então para que essa juventude tenha o espírito inflamado diante do que nós estamos vivendo. Veja o extermínio da nossa juventude negra por causa dos movimentos de tráfico, venda de drogas e dependência química. Nós precisamos lutar contra isso, irmãos. Nós precisamos invadir os morros e a partir dessa invasão espalhar o amor de Jesus, o ano aceitável do Senhor. Nós estamos muito quietos, estamos muito controlados, e uma primeira coisa que eu quero dizer aqui é: o espírito que está aí em você precisa atordoar-se diante da realidade que nós estamos vivendo. Nosso espírito precisa se inflamar. Vejam os jovens entregues à dependência química, entregues a uma sexualidade perversa. Irmãos, até quando os nossos corações estarão quietos diante de uma realidade hostil? Até quando ouviremos desvios bilionários do dinheiro público e os nossos corações estarão quietos? Até quando? Até quando os jovens das nossas universidades não ouvirão a mensagem central do Evangelho, que é Jesus? Até quando as filosofias materialistas, ateias, serão os protagonistas da construção da consciência da nossa juventude? Até quando, irmãos? Até quando os nossos jovens estarão parados diante do caos?
Paulo nos ensina. Quando ele viu a realidade de Atenas, o seu espírito inflamava-se dentro dele. Primeira coisa, seu espírito precisa se inflamar hoje. Nós não podemos mais aceitar esse mundo hostil, nós não podemos mais aceitar esse caos social, político, econômico, ético em que estamos inseridos. Nós não podemos mais aceitar jovens sendo tragados pelas drogas, pela dependência química, pelos vícios. Nós não podemos, o nosso espírito agora precisa se mexer dentro de nós, e nós sairemos daqui ao encontro daqueles que precisam do Evangelho de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Vamos ser mais pentecostal, irmão. Fala mais amém forte aí. Amém? Amém, irmãos. Mas sabe o que Paulo fez? Que tem gente que fica na televisão: ai meu Deus, é isso que está acontecendo. Ai, mais um jovem morreu. Mais um jovem no meio de uma violência morreu. Mais um assalto seguido de morte. Irmãos, tem muita gente que fica desesperada diante de tantas histórias, de tantas informações dos jornais, né, das mídias, da internet, e eles ficam lá com o espírito inflamado, mas o que fazem é sentar seus traseiros reais na cadeira. Até quando você vai sentar o seu traseiro real na cadeira? Até quando? Paulo diz, olha aí, disputava por isso. Olha aí, olha os locais onde Paulo pregou, irmão. Isso aqui que me impressiona, pastor Tiago, isso aqui me impressiona. Eu queria falar seriamente sobre isso. Paulo pregou, olha para você ver, vamos lá, desde o início da viagem missionária. Olha, quando Paulo chega em Filipos, ele vai para um rio. É isso mesmo. Ele vai para a margem de um rio, é o que diz o verso 13 do capítulo 16. Junto à margem do rio, lá se reuniam algumas mulheres de oração. Mulheres judias que se reuniam ali junto ao rio para orarem. Paulo vai até essas mulheres pregar o Evangelho. Paulo vai à sinagoga de Filipos, e ele começa a expor a escritura sagrada, dizendo o que essa escritura dizia a respeito de Cristo. A tal ponto que os judeus de Filipos começaram a movimentar a cidade, atordoaram a cidade. Tinha uma jovem, inclusive, uma jovem escravizada por um espírito de adivinhação, que dava lucro aos comerciantes da cidade de Filipos. Paulo expulsou o espírito imundo de sobre ela. E aí os comerciantes que ganhavam dinheiros, somas de dinheiro, por causa daquela mulher que adivinhava o futuro, começaram a se desesperar. Caos financeiro na cidade. Veja aí, problema com o comércio, olha aí, veja aí, o que ele vai para a prisão. Paulo é preso com Silas. Na prisão, o que Paulo faz? Paulo começa a cantar o amor de Deus. Ele preso, os grilhões apertando seus pés, os açoites que ele recebeu dos magistrados da cidade de Filipos, não o impediram de adorar o nome de Jesus, não o impediram de clamar pela presença de Jesus. Ele estava preso, e Silas, e eles começaram a adorar, a tal ponto que os grilhões foram quebrados, a cadeia foi aberta, as portas foram abertas. O carcereiro quase se suicidou diante desse caos promovido pela adoração, e eles disseram: não, está todo mundo aqui, a adoração aqui está ótima. B1 Music está tocando aqui hoje. B1 Music está tocando aqui hoje. Não vamos sair da prisão, não. Nós vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar. Irmãos, na cadeia Paulo pregou. Diz a palavra de Deus que ele chegou em Tessalônica e ele procurou a sinagoga local. Ele pregou na sinagoga. Ele pregou na sinagoga. Quando ele chega em Bereia, ele vai pregar na sinagoga. Quando ele chega em Atenas e também em Filipos, ele prega nas ágoras. O que eram as ágoras? Eram as praças antigas nas cidades gregas. Paulo pregou nas praças públicas. E aí eu me recordei disso. Eu me recordei de quando eu era jovem, adolescente, e nós íamos para o interior de Minas pregar o Evangelho. E eu me lembro que nós fazíamos apresentações teatrais nas praças públicas, pantomimas, com o rosto pintado.
e as pessoas eram atraídas diante da arte, diante da música que era cantada na praça, e aí a gente fazia o apelo evangelístico, e muitas vidas se convertiam nas praças. Paulo pregava nas praças. Em Atenas, Paulo é convidado a pregar, sabe aonde, irmãos? Sabe aonde? No Supremo Tribunal na Grécia, no Areópago, um dos locais mais importantes do mundo antigo. Paulo é convidado e ele prega aonde? No Areópago. Sabe o que eu retirei de lição para a minha vida? Que a nossa juventude precisa espalhar o Evangelho das diversas e diferentes esferas da sociedade. Nós precisamos alcançar as escolas municipais e particulares da Barra, Recreio, Jacarepaguá e das regiões do Rio. Nós precisamos alcançar as faculdades no Rio de Janeiro. Nós precisamos alcançar os hospitais. Nós precisamos alcançar as cadeias. Tem uma cadeia para jovens, sabia disso? Eu acho que é o Degase, não é isso? Nós precisamos alcançar aquele local com o amor de Jesus. Imagina, Mariana, a juventude inteira visitando os jovens que foram presos por delitos, e a gente espalhando o amor, abraçando, dizendo assim: você tem uma nova chance em Cristo, você pode ter uma nova vida em Jesus. Imagina a juventude fazendo saraus, olha aí, Emanuel, a visão que Deus te deu, saraus, nas portas das escolas municipais, apresentando teatro, quadros, música, danças, irmãos, nas portas das escolas municipais. Eu já pensei num projeto de dependência química, já convidei educador, diretor de hospital, para escrever com a juventude dessa igreja um projeto de dependência química, para a gente espalhar a libertação em Cristo Jesus das drogas em todas as escolas municipais e particulares da Barra, do Recreio, Jacarepaguá e do Rio de Janeiro. Nós precisamos invadir as praças. Hoje nós vamos numa praça, nós vamos na Olegário Maciel, nós vamos no Lixão de Gramacho. Nós precisamos alcançar os locais que precisam do Evangelho de Jesus. E a pergunta é: quem aqui estuda numa universidade? Fica de pé. Quem estuda numa universidade? Natan, você já tem os líderes de células das universidades. Vocês agora estão sendo, o óleo está caindo em vocês. O óleo está caindo em vocês. A unção está caindo sobre vocês. Isso aqui é sério. É sério. Receba essa palavra de Deus na sua vida. Você não pode ser mais um agente secreto do Evangelho. Você não pode mais esconder a sua identidade em Cristo. Irmãos, a nossa identidade é muito forte, é muito linda. Nós espalhamos o amor, nós espalhamos a fraternidade, nós espalhamos um Cristo que morreu na cruz por nós, nós espalhamos vida, nós espalhamos o testemunho central da igreja, Cristo em todos nós. Você agora não vai ser mais um agente secreto, você vai ser um líder, você vai espalhar o Evangelho na sua faculdade. A Estácio vai ter que mudar, e SPM vai ter que mudar, PUC do Rio vai ter que, todo mundo vai ter que entrar no mesmo bolso, e nós vamos espalhar o Evangelho de Jesus nas universidades. No final desse culto, vocês todos vão se reunir com o Natan. Ele vai pegar nome e telefone de todos vocês, e nós vamos começar agora a implantar células de evangelização nas universidades. Você pode sentar, está consagrado agora em nome de Jesus, amém? Nós vamos espalhar. O apóstolo Paulo, o Espírito atordoava, o seu espírito estava atordoado, e ele espalhava o Evangelho, e ele alcançava os locais. Irmãos, eu fiquei impressionado diante da vida do apóstolo Paulo. Eu ligando para o pastor Josué hoje, falei: pastor, a gente tem que conhecer os diretores de hospital da Barra da Tijuca. Nós temos que conhecer quem dirige os hospitais aqui, porque eles estão servindo a Deus. Eles não sabem disso às vezes, mas eles estão servindo a Deus. Eles estão cuidando da saúde pública dessa cidade. Nós precisamos conhecer cada diretor dessa cidade. Nós precisamos conhecer os militares que coordenam os batalhões espalhados nessa cidade. Eles estão servindo essa cidade, eles estão cuidando da nossa cidade. Os policiais estão protegendo a nossa sociedade. Nós temos que conhecer aqueles que lideram o corpo de bombeiros da nossa cidade. Eles estão protegendo, eles vão a acidentes que você nunca imaginaria ir.
Irmãos, eu vi um acidente esses dias nas Américas e o corpo de bombeiros chegou e eles são tecnicamente preparados para salvar vidas. Olha o que eles fazem: salvar vidas. Tudo a ver com a gente. Tudo a ver com a gente. Aí o pastor Josué: vamos fazer isso, filho, vamos fazer isso. Nós vamos montar um kit. A igreja agora vai preparar um kit com camisa, uma bíblia de estudo, um livro, e nós vamos levar um kit de amor a essas pessoas que estão dirigindo a nossa cidade, que estão cuidando da saúde pública, da segurança pública, e nós vamos até eles, nós vamos dizer assim: nós somos pastores, nós também ajudamos a cuidar da cidade, nós oramos por essa cidade, a gente quer essa cidade mudada, e nós viemos trazer um presente para você, nós viemos orar por sua vida. Irmãos, imagina o que vai acontecer. Imagina o que vai acontecer. Nós vamos nas diretoras das escolas municipais e particulares, e nós vamos apresentar a essas diretoras um projeto de educação para a transformação dos nossos jovens. Olha aí, drogas, dependência química é o assunto do momento, irmãos. E nós vamos dizer: há uma possibilidade de libertação, e a gente vai espalhar o evangelho nas entrelinhas das nossas palavras, dizendo: Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois pelo Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. Irmãos, o Biuan acabou de entregar, depois de 3 anos de luta, 3 anos de luta, 30 mil reais que nós ajuntamos nos nossos cultos, no Summer Festival, nos Revolutions. Nós juntamos 30 mil reais para construir um prédio no Varão Valoroso. Eles conseguiam receber apenas 20, 30 pessoas, e hoje eles têm capacidade para mais de 50 pessoas, além dos 30 que tinham antes, por causa de um prédio que a juventude dessa igreja construiu. Varão Valoroso. E eu prometo a vocês que eu vou apresentar as fotos da construção que vocês fizeram. O Na Estrada, irmãos, o Na Estrada. O Alexandre tem coordenado o Na Estrada aqui na igreja, na nossa juventude. Nós temos conhecido pontos que cuidam de pessoas. Já fomos em tantos lugares. Só no Lixão de Gramado já fomos mais de 3 vezes. E agora estamos indo uma 4ª vez para espalhar o amor de Jesus. Será que você vai perder o trem? Tem muita gente aqui, eu não sabia que a juventude fazia isso. A juventude faz tudo isso, e você tem que fazer também. E você tem que sonhar também. Esse B1K não está aqui à toa. Eu pedi o Tiago Gomes para contar quantas pessoas tem hoje aqui. Nós queremos até o final do ano 1000 jovens integrados no nosso culto, integrados no nosso salva-vidas, integrados nos nossos congressos, integrados nas nossas células de juventude, integrados no discipulado 1 a 1. Nós cremos nisso e nós vamos viver isso em nome de Jesus. Nós vamos viver isso em nome de Jesus, e você vai ajudar a construir isso, amém? Quem pode dizer um amém? Amém? Nós precisamos trabalhar para isso, irmãos. Você já está em célula? Se não está, tem que entrar hoje. Procure um salva-vida, entra hoje. Não estou em célula, então você tem que entrar, você tem que participar desse movimento. É extraordinário. Os supervisores todos da nossa igreja já estão juntos conosco, e eles querem que esse movimento se torne real. E você precisa abraçar a visão da Igreja Batista Atitude, a visão que o pastor Josué recebeu do Espírito Santo de Deus e nos passou. Nós queremos uma juventude em células, sendo discipulada 1 a 1, batizando pessoas em nome de Jesus. Quantas pessoas você vai levar na próxima festa das águas ao batismo? Quantas pessoas? Quem você tem evangelizado? Qual é o seu GE? Você tem semeado o amor de Jesus? Você precisa semear. Você precisa mergulhar com os pastores na piscina da festa das águas, dizendo: eu estou entregando o meu fruto diante do Pai. Senhor, receba o meu fruto. Você acha que o quê? Que Deus está esperando o quê de você? Você acha que Deus está esperando o quê de você? Agora eu pergunto uma coisa, irmãos, e aí tem a ver com você. Por que Deus, curiosamente, alcançou Paulo a caminho de Damasco? Por quê? Por que foi Paulo?
Eu fico pensando assim, Paulo tinha um coração radical. Radical ao ponto de perseguir os próprios cristãos antes de sua conversão. Ele tinha paixão pelo que fazia. Ele tinha paixão pelo que fazia. E tinha uma outra coisa que curiosamente despertou o coração de Deus. Sabe o que foi? Ele tinha paixão e ele tinha esforço. Esforço. Ele, diz a palavra, ele ultrapassava todos os seus conterrâneos. Em termos de lei, obediência, de aprendizado, ensino, conhecimento, ele ultrapassava todos. Ele era fariseu de fariseus, e uma das principais tribos de Israel. Ele tinha paixão e esforço. Eu quero dizer que essa juventude não pode ser, receba isso aí, essa juventude não pode ser uma juventude mesquinha. O nosso Brasil precisa de vocês. Está ouvindo isso? Vocês estão entendendo? Isso aqui é importante, irmãos. Isso aqui é muito importante. O nosso Brasil precisa de vocês. O nosso Brasil precisa dos nossos jovens. Mas não jovens que ficam no WhatsApp o dia inteiro. Não jovens que ficam tirando selfie no Instagram o dia inteiro. Tudo isso é muito bom, pode continuar fazendo. Não estou impedindo ninguém disso. Não estou aqui demonizando o WhatsApp, nem Instagram, nem as redes sociais. Perfeito, nós podemos usar tudo isso inclusive para espalhar o Evangelho, amém? Entenderam? Mas o Brasil não precisa de jovens preguiçosos. O que tem ocupado o seu coração? Qual é a sua paixão? Qual é o seu sonho? Irmãos, nós precisamos alcançar as diferentes esferas da nossa sociedade. E eu creio que daqui sairá um dos ministros do nosso STF. Mas pastor, você está com uma fé muito... Não, meu irmão. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Daqui sairá grandes políticos, não corruptos mais. Grandes políticos, grandes, extraordinários políticos. Daqui sairá grandes médicos. Grandes médicos, irmãos, eu tenho certeza disso. Diretores de hospitais. Daqui sairá grandes empresários, grandes atletas, atletas de alta performance. Já saiu um do jiu-jitsu aqui, nós oramos por ele. Na semana passada, não foi isso? Não é verdade? Nós oramos aqui. Nós já estamos enviando atletas de jiu-jitsu para o mundo. Nós vamos enviar outros atletas de futebol, jiu-jitsu, MMA. Irmãos, eu não estou aqui contando piada. Eu creio que da nossa juventude surgirá as grandes lideranças da nossa cidade. Professores universitários. Professores universitários, professores de escola, pedagogos, educadores, eu creio nisso. Pessoas que vão pensar a segurança pública no nosso país. Grandes engenheiros, grandes economistas. Grandes economistas. Queridos, nós precisamos abrir mão das nossas folgas. Os nossos jovens precisam se esforçar como Paulo, ter a paixão de Paulo e o esforço de Paulo. Paulo se tornou um dos maiores homens do mundo antigo, porque ele se esforçou. Ele foi de cidade em cidade, ele foi a pé, de cavalo, ele passou por açoites, ele passou por todas as coisas, prisões. Ele passou por prisões em Filipos, Cesareia, Roma. Ele passou por naufrágios chegando em Malta. Ele passou por humilhações, privações. Ele passou por tudo. Tudo isso poderia ser impedimento para que Paulo manifestasse o reino, mas não foi, porque ele tinha paixão e ele se esforçava. Qual é o grau do seu esforço pelo Evangelho hoje? Qual é o grau do seu esforço hoje para o Evangelho? Cristãos eram mortos em anfiteatros romanos, dilacerados por touros, animais, queimados em praças públicas,
por amor ao Evangelho. Hoje você envia uma vida no e-mail do líder de célula e esse líder entra em crise de fé. Ai meu Deus, eles querem que eu ligue para o novo convertido. É muito trabalho, irmãos. É muito trabalho receber um e-mail de uma vida que levantou a mão aqui, que aceitou Jesus. É muito trabalho ligar para essa pessoa e dizer assim: poxa, que bom que você veio na igreja. Poxa, ó, tem um encontro lá e tal, não sei o que. Isso é muito trabalho, irmãos. Isso é muito trabalho. Isso é muito trabalho. Será que nós seremos a geração mais mesquinha da história do cristianismo? 2000 anos de história e nós seremos conhecidos pela geração mais mesquinha que o cristianismo já apresentou. Será que é isso que nós vamos entregar para Deus no julgamento final? Uma geração de passivos, uma geração de estacionados, uma geração de preguiçosos? Não, em nome de Jesus. Nós seremos uma geração forte, apaixonada, aguerrida, apaixonada pelo Evangelho de Cristo, que se rende diariamente aos pés de Jesus no Calvário e diz: conta comigo, Jesus, eu quero ser a expressão do teu corpo, eu sou a expressão do teu corpo, eu sou a continuação do teu corpo na minha universidade, eu sou a continuação do seu corpo no meu trabalho, eu sou a continuação do seu corpo nesse tempo. Nós vamos continuar a obra de Jesus. Nós vamos alcançar as universidades, nós vamos alcançar as escolas, nós vamos alcançar os hospitais, nós vamos alcançar os presídios. E eu quero perguntar: você está junto? Você está junto? Você vai perder esse trem? Você vai perder esse trem? Não perde não, irmãos. Nem que seja às 18 horas indo para Bangu da Central. Não perca o trem. Não perca o trem. Não perca o extraordinário que Deus já está fazendo na nossa juventude e que vai continuar fazendo em 2017. Não perca, participe, abrace, entre nessa causa. Seja Biuancá, seja Biuan, seja Juventude, seja Igreja Batista Atitude, seja Visão Celular, seja o Discipulado 1 a 1, seja a Festa das Águas, seja o Vida Vitoriosa, seja aquilo que Deus tem colocado no coração do nosso pastor Josué e transferido a nós, pastores de rede, pastores de ministérios. Seja a visão que Deus nos deu e alcancemos a nossa cidade, no nome de Jesus, amém e amém. Vamos nos colocar de pé? Quero perguntar aqui, para ser essa geração que vai impactar o mundo, antes é necessário tomar uma decisão muito séria. Você entrou aqui, eu não conheço todos, obviamente, são muitas pessoas que estão aqui. Você sabe o seu nome, você sabe a sua identidade, você sabe o nome da sua mãe, o nome do seu pai, você conhece a sua história. Você sabe como o seu coração está diante de Deus. Você sabe se o seu coração é religioso ou se o seu coração é espiritual. E eu queria fazer uma oração, a mais importante da sua vida hoje. Nenhuma oração é mais importante do que essa que eu vou fazer agora. É uma oração muito clara e objetiva. É uma oração dizendo assim: Jesus, entra no meu coração. Nada funciona se essa oração não for verdadeira. Nada vai funcionar na sua vida se você não fizer essa oração com verdade. Por isso eu quero que todos agora de olhos fechados, todos de olhos fechados, lendo o seu próprio coração, olhando para dentro de você. E eu quero fazer uma oração. E se você quer abrir o seu coração a Jesus nesta noite, porque nessa noite Deus quer entrar no seu coração, faça essa oração simples comigo. Feche seus olhos e repita comigo assim: Jesus, muito obrigado por essa noite. Entra no meu coração, Jesus. Eu não quero mais viver sem a tua presença. Entra no meu coração, Jesus. Eu não quero viver mais sem a tua presença. Perdoa os meus pecados. Perdoa, Senhor, as minhas falhas. Eu estou abrindo agora o meu coração para que o teu filho Jesus entre e faça morada eterna. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus, amém. De olhos fechados, todos de olhos fechados, eu quero perguntar: quem aqui fez essa oração com verdade, com sinceridade?
nessa noite, levante uma de suas mãos. Eu quero te conhecer, porque eu quero orar pela sua vida e pela sua família. Amém, amém, glórias a Deus, amém. Que Deus abençoe, amém. Que Deus abençoe a sua vida, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Há mais alguém levantando? Amém. Que Deus abençoe a sua vida, amém. Que Deus abençoe a sua vida, amém. Que Deus abençoe a sua vida, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Há mais alguém que fez essa oração com sinceridade? Amém. Deus abençoe a sua vida. Há mais alguém? Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Há mais alguém? Há mais alguém que fez oração com sinceridade? Há mais alguém? Há mais alguém? Se não, eu quero fazer uma coisa. Enquanto nós cantamos aqui, nós vamos cantar. Você que viu essa pessoa levantando a mão do seu lado, traga ela aqui na frente. Nós vamos fazer uma oração muito importante. Você precisa vir aqui à frente. Cadeias são quebradas quando você vem à frente, irmãos. Você precisa assumir agora uma coragem de vir, porque eles vão orar pela vida de vocês, e eles vão escrever o nome de vocês, e nós queremos cuidar de você. Nós queremos que você seja parte dessa família. Você é importante para essa família. Vem aqui à frente correndo agora, venha correndo, com coragem. Nós queremos orar pelas suas vidas. Vamos aplaudir o Espírito Santo de Deus. Vamos cantar, vamos cantar. Senhor, formoso és, sua face eu quero ver, pois quando está